boa noite, pessoal, boa noite a todos os professores e professoras aqui presentes nessa sexta-feira à noite, que prazer em recebê-los, sejam muito bem-vindos ao Congresso Internacional Movimentos Docentes. Antes de apresentar a nossa palestrante, a nossa cursista, eu vou estar dando alguns recados, tá? Primeiro deles é que não tem lista de presença, então quem fez inscrição no evento não precisa ficar assinando lista de presença em cada evento que participar, tá? É preciso se inscrever no evento para posteriormente receber o certificado, então quem ainda não se inscreveu no evento, vai estar aparecendo para vocês o link da inscrição e vai ter também, depois, vai estar disponível na descrição do vídeo, o link para se inscrever. Então, faz a inscrição, que daí vocês automaticamente vão receber o certificado, certo? Bom, vamos dar início, né? Deve estar todo mundo ansioso para conhecer. Mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer a equipe do Grupo Movimentos Docentes que me convidou para estar aqui fazendo a mediação, a apresentação desse mini curso. Agradecer a disponibilidade da professora também, e aos nossos técnicos, que hoje estão o Felipe e a Lara, que vão dar suporte para a gente hoje aqui. Então, estamos recebendo a professora Josiane Guerin Fernandes, da UINT. Vou falar rapidinho o histórico dela, tá? Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, fez pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Facibra, fez mestrado e doutorado pela Faculdade Estadual de Londrina, é professora colaboradora da Universidade Estadual do Norte do Paraná e pedagoga da Secretaria da Educação do Estado do Paraná também. Tem experiência na área de educação, principalmente nos temas ação docente, educação infantil, estratégia de leitura e atitudes de leitoras na infância. E é integrante do projeto A Leitura e a Sua Relação, conteúdo, forma e destinatário na educação básica. Então, seja muito bem-vinda, professora, o tempo é todo seu, um bom curso para todos nós. Muito obrigada, Fernanda, muito obrigada aos técnicos que nos assistem, né, aí essa noite, e a vocês que vão participar aqui com a gente. Agradecer, primeiramente, né, também pela confiança, né, desse grande evento, então é muita alegria estar com vocês, e compartilhar um pouquinho daquilo que eu venho estudando, daquilo que eu venho questionando, investigando, né, durante o meu percurso aí no mestrado e principalmente no doutorado relacionado à infância. Bom, gostaria também de fazer alguns combinados com vocês, tá bom? Eu sou professora e quem é professor sabe que a gente gosta de falar, né? A gente fala, mas a gente aqui, né, nós estamos aqui para um diálogo, né? Então, não é uma fala daqui para aí, mas eu espero também ouvir vocês, né? Então, a Fernanda que vai estar aí acompanhando o chat, se tiver alguma questão durante a fala, pode colocar, não tem problema algum, tá bom? Não precisamos deixar só para o final, tá? Então, surgiu alguma coisa, se alguém colocar e eu não visualizar, Fernanda, se você puder sinalizar para mim, tá? Que eu vou estar com a apresentação aqui na tela, e aí talvez eu não enxergue o chat, tá bom? Mas fiquem muito à vontade para conversar comigo, tá bom? Vejo aí muitas pessoas de muitos lugares, né? Então, esse formato, ele também nos proporciona essa outra experiência, né? De estar em outros lugares, em outros estados, tá? Eu falo aqui de Andirá, é uma cidadezinha do interior do norte do Paraná. Então, e vejo aí gente, né? Do Pará, de Marília, enfim, de tantos outros cantos, né? Então, que bom saber que as nossas vozes, elas chegam aí em tanto canto, né, em tantos cantos, muito bom. Bom, pessoal, então assim, né, eu intitulei o nosso mini curso como Estratégias de Leitura e Formação de Atitudes Leitoras na Infância, né, essa sou eu, tá? Então, né, como já fui apresentada, né, sou graduada em Pedagogia, fiz o mestrado e o doutorado em Educação pela UEL, e sou professora atualmente na UEMP, tá? A Universidade do Norte do Paraná, né? Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus de Cornélio Procópio, tá bom?
E sou pedagoga também da rede estadual, tá? E esse aí na foto, né? E aí tem sentido ele estar na foto, porque ele vai participar do nosso diálogo aqui em alguns momentos. É o Arthur, né? Que atualmente tem 2 anos e 8 meses. Então, assim, a nossa fala hoje, ela tem como objetivo trazer algumas possibilidades das estratégias de leitura pensando na infância, né? Então, nós acreditamos que é possível, né, desde a educação infantil, apresentarmos e possibilitarmos vivências para as nossas crianças que trabalhem com os elementos das estratégias de leitura para essa formação de atitudes leitoras, tá? Então, assim, vamos pensar o que são estratégias de leitura, né? Então, quando nós vamos lá para os autores que vão dialogar aqui com a gente e que trazem essas temáticas das estratégias de leitura, vão propor como procedimentos, né? Então, são procedimentos que leitores utilizam durante a leitura, né? Então, nós como leitores, nós utilizamos muitos procedimentos, né? E muitas estratégias. E aí, a minha questão, né, que tomou conta, principalmente da minha pesquisa de doutorado, foi se os leitores, né, se os leitores experientes, eles usam estratégias de leitura, né, isso é comprovado, como que essas estratégias poderiam ser propostas desde a educação infantil? Será que na educação infantil nós já enxergamos algumas atitudes leitoras nas crianças, né? Então, foram questões que foram movendo durante a minha pesquisa de doutorado, tá bom? E aí, né, nós estamos falando de crianças, né? Mas quem são essas crianças? Eu sempre digo para os meus alunos que é de total importância, né, de tudo que nós vamos fazer, de tudo que nós acreditamos, tudo parte de uma concepção, né? Então, assim, de que criança nós estamos falando? Né? E aí eu coloquei a concepção de criança que vem fundamentando os meus estudos e que eu acredito que seja a concepção que vocês também acreditam, até por estarem aqui essa noite, né? Uma sexta-feira, 7 horas da noite, então, assim, todo mundo aqui se dedicando para compreender um pouquinho desse universo, né? Então, nós estamos falando de uma criança viva, de uma criança ativa, de uma criança que se desenvolve a partir das interações, das relações que ela estabelece com o meio, que ela estabelece com o outro. E como que essa criança vai se desenvolvendo? Através das diferentes experimentações, através da brincadeira, através das observações. Então, essa criança vai construindo sentido sobre o mundo. Então, é dessa criança que nós estamos falando aqui, de uma criança ativa, de uma criança que é um ser histórico e de direitos, tá bom? Então, vamos partir dessa concepção. E aí, para a gente pensar um pouquinho, né, em tudo isso que nós estamos falando, e aí eu gostaria de trazer algumas perguntas aqui para vocês. Opa, peraí só um pouquinho que eu acho que pulou alguma coisa aqui. Tá. Eu vou colocar esse videozinho rapidamente, tá? Fernanda, você só me dá um joinha se o som vai sair perfeito aí para vocês. Pode deixar. Pode deixar. Corpo do rio prateia quando a lua se abre. Passarinhos no mato gostam de mim e de goiaba. Uma rapidez nas mãos, um fio de orvalho, aranhas descem na madrugada. Era um menino e os bichinhos, um menino e o sol.
O menino e o rio é o menino e as árvores. Sentando no chão, entre folhas, meu quintal é maior Do que o mundo. por dentro de nossa casa, passado e inventado. Tudo que não tem é falso. O menino e o sol. O menino e o rio é o menino e as árvores. O menino e os bichinhos. O menino e o sol. O menino e o rio é o menino e as árvores. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar para a tela aqui. Uma travadinha. Voltei. Estão me ouvindo, Fernanda? Sim, normalmente? Então, tá bom. Bom, para quem não conhece, né, poesia de Manuel de Barros, sugiro que conheçam, porque ele é maravilhoso, tá bom? Então, aqui nós temos a poesia de Manuel de Barros, na voz de Márcio de Camilo, né, que é o grupo Crianceiras. Então, assim, acho que tem algumas perguntas aí, Fernanda, você quer responder ou você está respondendo no chat? Não, é que as perguntas que eles estão fazendo é com relação ao certificado, fique tranquilos, qualquer coisa eu passo para então você. Tá bom. Tá, se você precisar interromper também para falar alguma coisa das perguntas aí, tranquilo, tá bom? Fique tranquilo. Então, beleza. Então, assim, eu gosto muito dessa poesia musicalizada para falar um pouquinho dessa concepção de infância, né, que eu trouxe aqui para vocês, que eu acredito e que eu venho pensando a partir daquilo que eu venho estudando. E em uma obra de Manuel de Barros, que, se eu não me engano, chama Memórias Inventadas, é isso mesmo, eu estava abrindo aqui um outro arquivo, que eu me lembrei agora, né? Manuel de Barros, ele diz assim: acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de uma lagartixa. Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado e inchado as costas, cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos, né? Então, Manuel de Barros, ele realmente foi um caçador de achadouros da infância, né? E aí, eu gosto muito dessa poesia e gosto muito quando ele diz que a gente descobre que o tamanho das coisas precisa ser medido pela intimidade que temos com as coisas. E aí isso me faz pensar muito na leitura, que vai ser a nossa conversa de hoje, né? Que parte da leitura. Então, assim, qual é a relação que as nossas crianças têm com a leitura, né? Qual é a relação? Acho que a minha apresentação saiu, gente. Só um pouquinho, que eu vou voltar. Parece que a minha apresentação sumiu. Saiu.
Saiu, né? Compartilha novamente. Vou colocar aqui novamente. Só um pouquinho, tá abrindo aqui. Que a gente abre um monte de janela. Vou voltar. Então, vamos lá. Bom, e aí pensando nesse quintal do Manuel de Barros, né, que ele fala que o quintal é maior do que o mundo, né? E aí eu fico pensando e eu trago algumas perguntas, e se alguém quiser responder, fica à vontade, se não quiser, só pensa sobre elas, tá? Se quiser deixar aí algum registro no chat também, fique à vontade, né? O que tem no nosso quintal, né? Quais são as memórias que nós trazemos da infância, né? Se nós formos lá cavar o nosso quintal, como diz Manuel de Barros, o que nós vamos encontrar, né, no nosso quintal? E se nós formos para o quintal da escola, né? Quais memórias que nós temos desse quintal da escola, da infância, desse quintal lá da educação infantil, para quem fez educação infantil, ou dos nossos primeiros anos na escola, né? E aí eu fico pensando, quais são as memórias que nós estamos produzindo ou que nós queremos produzir nas nossas crianças, né? Quais são as lembranças desses quintais que nós deixaremos para as nossas crianças, né? Então, olha só, acabei de ler uma coisa aqui, medo, tristeza, isolamento. Olha só, as memórias, né? E o quanto isso é forte na nossa vida, né? E o quanto nós, como professores, como educadores da infância, podemos deixar, né, e podemos gerar memórias nas nossas crianças, né? Então, nós sabemos que existem memórias de todas as formas, né, da infância. Então, é um convite mesmo para nós pensarmos, tá bom? E se alguém depois quiser partilhar alguma coisa, fica à vontade. E aí, pensando na escola, né, na forma como nós temos essas memórias da escola, e agora, né, e agora pensando nós adultos, né? Pensando nós adultos. Então, assim, como que nós crianças fomos acolhidos lá nos nossos primeiros anos de escola, né? E aí eu gosto dessa reflexão, né? Imagina você, criança, lá nessa escola, e você, o adulto que você se tornou agora, né? Chegando até essa criança. Né? O que você sentiu vontade de dizer para essa criança? Não sei se essa pergunta fica claro para vocês, né? Então, imagine vocês na mesma cena. Vocês são a criança, você é a criança, né, que está lá na escola, naquele primeiro ano de escola, seja na infância, no primeiro ano fundamental, e chega o adulto, só que o adulto é você agora, né? Então, o que você queria dizer para essa criança? A Tânia levantou a mão. É uma coisa que me marcou, né, e marca ainda hoje muito, foi a primeira vez que eu entrei na minha escola, era uma escola municipal, e nós não era bem uma biblioteca, né, era uma sala que tinha livros, assim, não era nem uma sala de leitura e tal. Mas a hora que eu vi aquela parede lotada de livros, eu me lembro até hoje do cheiro dos livros, assim. E aí eu me deparei com a coleção do Monteiro Lobato, que eu li inteira, diversas vezes, assim, mas eu acho que essa criança diria para o adulto, ou o adulto diria para a criança, que bom que esse cheiro se mantenha por muito tempo, porque eu amo, sou uma leitora assim, ávida, eu amo ler, adoro ler, e eu tenho, assim, acho que a tarefa, eu acho que em partes eu consigo passar isso para os meus alunos, assim. Gosto muito de ler, eu sempre levo alguma coisa que eu esteja lendo no momento, comento, e eles gostam também das histórias que eu conto, enfim, né, acho que é por aí. Muito obrigada, Tânia, por partilhar com a gente, né? E é isso mesmo, né? A gente só consegue compartilhar com o outro, a gente só consegue produzir encantamento no outro com aquilo que primeiro produziu na gente, né? Então, que bom saber que você foi encantada desde a infância e hoje consegue produzir esses encantamentos no outro, né? Olha só, gente, cada coisa linda. Abri o chat aqui, olha só. Queria dizer para essa criança
que você é lindo, você é perfeito do jeito que você é. Queria dizer que para essa criança que ela conseguiu parte do que ela sonhou, que era a vontade de ser professor. Eu diria que ela não está sozinha, eu diria nós conseguimos. Uau, né? Quanta coisa boa. Que coisa boa, né? E como é bom saber, né, que mesmo com tantas coisas que aconteceram, né, mesmo aqueles que tinham que tiveram alguma memória difícil, alguma memória ruim, mas hoje estão aqui, né? E hoje você é esse adulto que pode acolher tantas outras crianças, né? Talvez a gente não possa acolher a nós mesmos como criança, né? Mas a gente acolhe a nossa criança interior quando a gente acolhe o outro também, né? Quando a gente faz para o outro que esse momento seja um momento gostoso, que a escola seja um bom momento, né? Isso é extremamente importante. Professora, seu áudio está fechado. Opa! Voltei? Eu só perguntei se Voltou. alguém mais gostaria de falar. Acho que não, né? Qualquer coisa, levantem a mão aí, podem ficar à vontade para conversar com a gente. Então, vamos pensar, né? Nesse adulto que nós nos tornamos e que agora estamos lá nas escolas, ou estaremos em breve, né? Para quem ainda está no momento de formação. Como que... Aí vem outras perguntas, né? Ah, Marilúcia, CEMEI, que aqui a gente usa muito esse termo, que é Centro Municipal de Educação Infantil. As creches, né? Em alguns lugares ainda se usa esse termo. Tá bom? Bom, e aí continuemos, né? Como será que a escuta atenta e o olhar sensível desse adulto, né, pode garantir às nossas crianças o direito de viver a infância, né? Como nós temos habitado nesses jardins que passam por nós, né? Que tempo que a nossa criança tem para brincar, para investigar, para fazer perguntas, né? Porque o tempo da infância, ele não pode ser medido pelo tic-tac do relógio, né? A criança necessita de um outro tempo, de uma outra qualidade de tempo. E aí eu trago também aqui para conversar comigo o Rubem Alves, né? Que ele diz assim, que se ele fosse ensinar para uma criança a beleza da música, ele não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe falaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 letras. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem que vir antes. E isso serve para a música, mas isso serve também para a leitura, para a escrita, né? E para todas as outras linguagens que nós apresentamos na escola. A experiência da beleza, ela precisa vir antes, né? E aí, pensando nessa experiência da beleza que precisa vir antes, eu trago mais uma pergunta para nós pensarmos juntos, né? Como que a criança pequena, ela atribui sentidos para a leitura e para a escrita, né? Essa é uma pergunta que vai me movendo aqui na continuidade da nossa fala. Então, eu trago os estudos, né, da professora Cíntia Giroto. Eu vi que tem gente da Unesp aí, né? Então, provavelmente conhece a professora Cíntia Giroto, que trabalha com as estratégias de leitura também. E a professora Cíntia diz assim que antes de assumir o estatuto de estudante, os pequenininhos e os pequenos usam, manuseiam, tocam, sentem, cheiram, brincam com os livros em sua materialidade gráfica ou via os suportes digitais, vão imitando os adultos. E aí a nossa colega compartilhou algo com a gente, ela disse assim: eu sempre levo para os meus alunos, eu sempre compartilho com eles aquilo que eu estou lendo. Então, as crianças, gente, né? E aí já tem um ditado que diz isso, né? Que a gente pode dizer, falar, mas as crianças, elas vão o quê? Vão nos imitar, né? Elas vão fazer o que nós fazemos.
Então, se as crianças percebem em nós uma boa relação com a leitura, né, nós que somos adultos referência, sendo pai, mãe, sendo professor, isso pode, com certeza, produzir uma necessidade nessa criança de se envolver também com esse universo da leitura. E aí eu coloquei aqui algumas formas pelas quais a criança, então, vai produzindo sentido para a leitura e para a escrita. Então, em contato com o nome próprio, né, que é algo muito significativo para a criança, cheirando, brincando, manipulando diferentes suportes de texto, né? Então, seja livro, jornal, revista, sempre ao alcance da criança. Registrando experiências coletivas, então, nós podemos, né, desde a educação infantil, ir mostrando para as crianças, né, que a escrita serve para registrar algo, né? Então, nós registramos ali o planejamento do nosso dia, nós registramos os nossos combinados, nós registramos a hora da novidade, enfim. E se expressando através de múltiplas linguagens, tá? O desenho, o brincar de faz de conta, o ouvir, o contar histórias. Então, são muitas e múltiplas as linguagens utilizadas para a criança, para que ela possa, para que ela possa atribuir sentido ao universo da leitura e da escrita. E aí, eu trago também aqui para conversar com a gente a professora Sueli Mello, né, que é uma das minhas referências quando eu penso na infância e quando eu penso na formação leitora desde a infância, tá? E aí vocês podem ir comentando aí, nossa, eu também gosto, eu conheço, né, eu leio, né, enfim, compartilho desses estudos, é muito interessante ler aí os comentários de vocês. E a professora Sueli Mello, ela vai dizer para a gente que formar a atitude leitora, que é um termo que eu utilizo muito, vem muito antes do ensino da técnica. Por quê? Porque nós estamos falando de uma criança que é ativa, é uma criança que pensa enquanto ela aprende, e ela está naquele momento atribuindo sentido ao mundo, né? Então, quando a criança atribui um sentido alienado ao mundo, a escrita, né? Por exemplo, se a criança pensa que a escrita só serve para juntar letra e fazer palavra, esse sentido vai dificultar, né, a utilização plena da escrita por essa criança como a comunicação, como a expressão dos seus desejos, como a compreensão dos desejos do outro, né? Então, a gente precisa pensar que sentido as crianças estão atribuindo. Será que a forma como nós estamos apresentando a leitura e a escrita faz com que as nossas crianças criem um sentido positivo frente a isso? Né? Será que colocar as nossas crianças para fazer cópia, para fazer tomar a leitura, né? Quando fala tomar a leitura, olha, parece que é algo que nem é nosso, né? Tomar a leitura. Então, assim, coloca essas experiências como o quê? Como algo negativo, né? Então, as nossas crianças precisam que a leitura e que a escrita tenham um sentido, isso mesmo, Fernanda, tenham um significado para elas, né? Então, vamos pensando nisso aqui, caminhando. E para isso, eu venho aqui, né, do interior do Paraná, defender o uso do livro de literatura na infância. Por quê? Porque a literatura, ela nos abre muitas portas, né, para criar necessidades leitoras nas nossas crianças, né? A literatura, ela cria necessidade de comunicação, ela recorre à ficção, à poesia, para dar sentido à vida, né? Quando ela traz o texto polissêmico. Ela permite experimentar, questionar, fazer de conta, conversar, e tudo isso contribui para a formação do leitor. Então, a literatura, ela realmente abre portas para a formação leitora. E eu gosto de marcar bastante essa defesa da literatura, por quê? Porque nós temos aí uma política de inserção de livro didático nas escolas de educação infantil, né? Nós vemos CMEIs com livro didático, né? Nós vemos, e aí, muitas das vezes,
pela falta de conhecimento, nós vemos professores encantados, porque agora cada criança vai ter um livro. Então, ele não precisa imprimir, né? Porque não tinha já impressora que desse conta. Então, agora cada criança tem o seu livro. Mas aí eu convido vocês a pensarem, né? E as outras linguagens tantas que não estão ali no livro, né? E tantas outras possibilidades, e o contato dessa criança com os livros de literatura. Será que esse livro didático, ele não vai atrapalhar, né, o desenvolvimento dessa formação leitora? As nossas crianças ficarem lá só fazendo traçado, levando o cachorro no osso, traçando letras soltas que não tem sentido nenhum, né? Então, assim, é um convite para a gente pensar, tá? E eu acho muito importante a gente pensar sobre isso e levar esse pensamento, e conversar com outras pessoas sobre isso, né? Por quê? Porque limita, né? E aí, como professora, eu escuto muito, né, os meus alunos contando suas experiências, e eles dizem assim, acho que alguém tá, é um comentário aqui, e os meus alunos sempre dizem assim, que às vezes na escola que tem um livro didático, há até uma competição, assim, então, eu já estou na lição tal, e aquela cobrança, tem que estar na lição tal até dia tal. Então, eu disse antes, né, que o tempo da infância, ele não pode ser medido pelo tic-tac do relógio, porque a criança precisa experimentar, e a criança experimenta com o corpo todo, a criança não experimenta só com a escrita, só com a leitura, não, mas a criança experimenta através das múltiplas linguagens. E o livro didático, como alguém colocou aí, acho que foi a Fernanda, já assumiu aqui para mim, ele fragmenta esse trabalho, né? Isso mesmo, Juliana, 100 linguagens da criança, tá? Quem não conhece, procure aí o poema das 100 linguagens, né? Que é do Loris Malaguzzi, maravilhoso também, nos faz pensar um pouquinho sobre a infância, tá bom? Então, defendendo a literatura, né? Nós estamos defendendo que o contato das nossas crianças sejam com livros de qualidade, né? Ou seja, livros que tragam essas diferentes experiências e que possibilitem a construção desse prazer. Sabe aquela coisa que a gente fala assim? O prazer pela leitura, isso é uma construção, né? Isso não é inato. E isso se dá também pelas mediações que nós propomos para as nossas crianças. Então, nós precisamos pensar que a criança cria a vontade, o desejo de escrever, né? De escrever bilhete, de escrever carta, de escrever histórias. E essa vontade faz surgir nessa criança uma necessidade do registro. E é aí que surge a escrita na sua função real, que é a expressão, né? A escrita é para se expressar. Então, ficar lá escrevendo A, B com A, Bá, isso não expressa nada. Então, a gente precisa pensar quais são as práticas que nós estamos proporcionando para as nossas crianças, para que elas atribuam um sentido positivo para a leitura e para a escrita. Faz sentido para vocês? Alguém gostaria de falar? Diga, Tânia. Eu de novo. Desculpa te atrapalhar, mas eu sei que são experiências interessantes. Eu tenho, né, conversa com a gente. Eu tenho um netinho de 4 anos. E aí eu percebo, você está falando dessa questão de registro, isso e aquilo. E eu estava preparando a minha aula, e ele estava comigo, e eu peguei o conto dos 3 porquinhos. Aí ele, vó, me conta e tal, ele gosta muito de ouvir histórias, né? Eu conto muita história para ele e tal. Aí contei, mostrei um videozinho, ele ficou, e aí a questão dele é o lobo, né? O problema dele é o lobo, que ele fica assim, o lobo, tem medo do lobo, não sei o quê. Quando eu fui dar banho nele à tarde, ele fez assim, eu falei, encosta, segura na parede, dá o pezinho para a avó lavar. Aí ele fez assim para mim, vó, ainda bem que a nossa casa é feita de tijolos, né? Porque se o lobo soprar, não vai cair. Então, é a relação que ele estabelece, né? A transferência da história para o real, né? E eu sou assim, para não falar muito, você está falando da questão... eu estou trabalhando com o 3º ano do ensino médio, com esse conto dos 3 porquinhos. Imagina 3 porquinhos para o 3º ano do ensino médio, né?
que geralmente é aquela turma que ninguém quer saber de nada, que não gosta de nada. Só que aí eu falei para eles, olha, eu preciso de montar um material para trabalhar com o 6º ano, para trabalhar gêneros textuais. Como eu queria fazer uma revisão com eles dos gêneros textuais, eu usei essa estratégia para que eles lessem, e olha, alguns alunos não conheciam o conto, já tinham ouvido falar o nome Três Porquinhos, mas não conheciam a história, né? E a partir desse conto, nós começamos a brincar. Então, olha, vamos fazer uma carta do lobo para o porquinho, a mãe do lobo para a mãe do porco. Começamos a brincar com os gêneros. Então, eu falava, olha, vamos escrever um bilhete. O que é o bilhete mesmo? Vamos lá. O que é a carta? Qual que é a estrutura? Para que serve? Qual a função social e tal? Então, vamos lá, vocês têm que fazer a produção, porque eu vou trabalhar com o 6º ano esses textos. Então, eles estão produzindo, eles estão revendo, estão em contato com o texto literário também, né? E aí, agora, no final, a gente vai promover o encontro, né, deles com os pequenos, né, para a gente fazer a socialização aí dos trabalhos. Que coisa boa, Tânia, muito obrigada, viu? É muito bom vocês partilharem essas experiências, porque nós estamos aqui entre docentes, entre futuros docentes, então, às vezes, o que um traz, o outro tem ali uma ideia e fala, poxa, eu vou explorar isso, vou trabalhar aquilo, né? Então, muito bom, e muito bom ver as crianças produzindo esses sentidos, né? Então, mais gente colocou aqui, ó, o Pedro diz, o Pedro não, deixa eu ver quem é que disse aqui. Eu me lembro quando eu fiz o estágio, teve um dia que foi assim mesmo, várias crianças queriam escrever bilhetes, desenhar e mandar para o colega. Isso mesmo, né? Quando a gente propõe algo que faz sentido para eles, né? Então, sei lá, né? Vamos escrever uma carta para o personagem do livro, ou vamos escrever uma carta para o escritor desse livro, e quem sabe a gente entra em contato com o escritor desse livro, traz ele aqui na escola, né? Para falar sobre as cartas que ele recebeu. Então, é o quê? É colocar a leitura e a escrita no lugar real. Para que serve a leitura? Para que serve a escrita? A escrita é para comunicar, a escrita é para se expressar. E a leitura nada mais é do que compreender a expressão do outro. Olha lá, Fernanda, ó, fiz isso com a minha turma. Que legal, Fernanda. Quer compartilhar? Compartilho, claro. Até tema do meu artigo, do meu resumo que eu enviei. E nós entrevistamos 2 autoras que fazem parte do congresso da Rede de Movimentos Docentes, que publicaram 2 livros infantis. Então, eles fizeram todo um preparo para fazer a entrevista com eles, amaram. E a gente está agora escrevendo um livro juntos, porque uma das autoras disse a eles que eles são escritores em potencial. Isso ganhou tanta força para eles, que a gente tem, aí eu tenho com eles um livrinho, que cada um tem para a sua escrita, que muitas vezes é individual, é o que eu quero, e que é que eu não quero compartilhar, porque às vezes eu quero escrever para mim, às vezes para o outro. E a gente está junto escrevendo um livro. E, assim, o brilho nos olhos deles e a vontade de ler agora e de escrever ficou muito maior depois desse... E simplesmente porque a gente convidou 2 autoras para falar por uma videochamada. O quanto fez diferença na vida dos meus alunos isso. O quanto eu sou grata às 2 autoras e o que a gente está colhendo, o que eu estou colhendo de frutos agora com eles é imensurável. É muito bom. Foi muito bom. Ai, que lindo, Fernanda. E assim, são aquelas memórias, né? São aquelas memórias lá que o Manuel de Barros falou, que vão ficar no jardim dessas crianças, porque são memórias que ficam, gente. Nós temos memórias e nós podemos gerar memórias, né? Positivas ou talvez negativas, né? Infelizmente, como a gente viu pessoas dizendo aqui que tem memórias ruins da escola, por exemplo, né? Então, essa com certeza vai ser uma memória muito bacana que essas crianças vão levar para a vida inteira, né? Então, assim, eu gosto também de frisar isso, que a professora Sueli de Mello vai dizer, que a escrita é uma das linguagens presentes na educação infantil, né? Mas uma escrita significativa, né? É a escrita para se expressar, não é a escrita para a gente ficar lá só registrando letra solta, não. Mas existem muitas outras linguagens, né, que nós falamos aqui. Então, a criança se expressa através de muitas e múltiplas linguagens, tá? A escrita é uma delas. Então, entre essas linguagens, né, nós podemos destacar a modelagem, o desenho, a pintura, a dança, o faz de conta. Então, são todas linguagens de expressão,
né? Que contribuem para o desejo de expressão. Nós estamos falando de crianças que desejam se expressar. E aí, eu coloco aqui para vocês, né? Onde que começa a escrita, né? Será que tem comunicação no gesto do bebê, na fala, na música, na dança, no desenho, na pintura? Porque às vezes quando a gente pensa na formação da leitura e da escrita, a gente pensa só na criança sentada escrevendo, né, registrando letras. E, na verdade, não, né? A escrita, ela começa muito antes, a escrita, ela tem uma pré-história, né? Quando nós fazemos, quando nós propomos algo para as crianças que envolve as outras linguagens, nós também estamos trabalhando formas de expressão, né? Será que tem expressão na fotografia, nas brincadeiras, né? Então, até chegar na escrita, que é essa forma mais elaborada de comunicação, as nossas crianças precisam vivenciar muitas outras formas de comunicação e de expressão. E aí, quando a gente fala desse desenvolvimento, a gente vai perceber que na idade pré-escolar, principalmente ali na criança de 4, de 5 anos, a gente vê isso muito claro, né? Porque a criança, nesse momento da vida, ela demonstra muito a questão do pensamento, da função simbólica, né? Quando ela brinca de faz de conta. Então, ela está construindo uma capacidade de representar, uma capacidade de simbolizar. E isso vai fazer total diferença no desenvolvimento da escrita. Por quê? Porque a escrita, ela é uma representação de segunda ordem. Ou seja, quando a criança escreve, ela vai precisar ter compreendido que quando ela está escrevendo, ela está representando o nome do objeto, né? E que esse nome se reporta àquele objeto real. E, para isso, ela precisa usar da função simbólica da consciência, que é usar uma coisa para representar outra coisa. Então, por que a criança se contenta em escrever leão com uma palavra pequena, mesmo sendo um animal enorme, né? Ou escrever formiga, que é uma palavra grande, mas é um bichinho tão pequenininho? Porque ela tem a formação dessa função simbólica da consciência, que faz com que ela seja capaz de usar uma coisa para representar outra coisa. E aonde isso é desenvolvido? Lá na brincadeira de faz de conta, quando a criança usa uma coisa para representar uma outra coisa. Ela sabe que a vassoura não é o cavalo, mas ela está desenvolvendo essa função, ela usa da vassoura para ser o cavalo. E mais tarde, ela vai usar da escrita para representar o leão e a formiga. Então, vejam como é um processo que começa muito antes do registro, tá? Então, tudo isso eu estou trazendo só para a gente pensar o quanto esse processo inicia muito antes e por meio das outras linguagens. Bom, e aonde começam, né, as nossas primeiras experiências de linguagem? Ainda no ventre, né? E aí, as fotos que vocês verão daqui para frente, tá? Elas são todas autorizadas por mim mesma, porque são todas minhas, ou de pesquisas que eu desenvolvi, né? E aí eu tenho autorização das famílias para divulgação, ou são do meu filho, tá bom? Do meu filho Arthur, que eu trouxe lá no início. E essa é minha barriga. Minha barriga tá internacional aqui no evento, Fernanda. E aí, né, eu trouxe essa foto para trazer essa informação para vocês. Claro que é uma informação que acho que muita gente já sabe, né? Mas, por volta ali, mais ou menos, 4, 8, 12, eu acho, se eu não me engano, é de 12 semanas, de 15 a 18 semanas, por volta mais ou menos desse momento da gestação, os estímulos auditivos, eles promovem uma alteração cardíaca no bebê, e esse bebê responde em forma do quê? De chute, né? Então, a gente começa a conversar, quem já foi mãe vai saber dessa experiência, a gente começa a conversar, cantar, ler uma história. E esse bebê, ainda no ventre, ele passa a reconhecer a melodia, o ritmo dessa linguagem, que são particularidades da sua língua materna. Então, as experiências da linguagem, elas podem acontecer desde o ventre, né? E aqui tem um videozinho, mas não sei se na tela dá para ver, né? Meu esposo está fazendo uma leitura e ele está respondendo ali e dando os pulos dele, né?
E aí, vamos pensando, tá? E agora eu quero falar um pouquinho com vocês desse desenvolvimento que vai acontecendo na criança. Ah, Kelly, pode esperar, que já tá quase, viu? E vamos falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento e algumas atitudes, né, leitoras que a gente vai observando, algumas possibilidades de atitudes leitoras ainda no bebê, né? Então, vamos pensar no bebezinho que acabou de chegar, tá? Então, nós vamos falar da comunicação emocional que esse bebê estabelece com o outro, né? Porque a atividade principal desse bebê é a comunicação emocional. E aí, para quem quiser entender um pouquinho sobre essas atividades, não vai dar para aprofundar aqui, né? Mas tem um livro maravilhoso, que é o livro da periodização do desenvolvimento, do nascimento à velhice, tá? Que ele vai trazer as atividades principais em cada momento da vida. E são estudos baseados na teoria histórico-cultural, tá bom? Então, aqui pensando na comunicação emocional, que seria a primeira atividade do bebê, né? Por que é comunicação emocional direta? Porque ele está ali num contato direto com o outro, por meio do gesto, por meio do toque, por meio dos olhares, por meio das expressões, tá? Então, isso tudo vai criando necessidade no bebê, tá bom? Depois eu colo aqui para vocês o nome certinho do livro, eu colo aqui no chat no final, tá bom? Então, a gente vai criando necessidades nesse bebê, necessidades de se relacionar, tá? Com o outro, né? E nós fazemos isso por meio de todos esses elementos. Você não tenha medo. Então Moisés não sentiu medo. Ele disse para Deus que faria o trabalho especial. Moisés disse sim. Que jeito que faz sim? Moisés disse sim. Deus ajudará você a fazer qualquer trabalho especial que ele lhe der. Você é especial para ele. E aí nós temos aqui, né, boas lembranças. E nós vemos esse contato, né? Então, eu trouxe alguns recortezinhos de vídeos para vocês perceberem mesmo a expressão, essa relação que o bebê vai estabelecendo. Então, nesse primeiro momento, né, dos bebês recém-chegados, aqui o Arthur devia ter 1 mês, né, 1 mês e pouquinho, que ele era um bebezão grande, não é tanto a qualidade do livro, né, mas é muito mais a interação que nós estabelecemos com essa criança, né. E aí, nós vamos pensar, então, nesse primeiro ano de vida, né? Onde é o adulto, então, que é o responsável por atrair esse bebê para o processo de comunicação. Então, nós vamos fazendo algumas intervenções para que esse bebê possa conhecer, para que esse bebê possa explorar esse mundo à sua volta, né? Então, nesse primeiro ano de vida, pensando na formação de atitudes leitoras, nós podemos contar histórias, ler histórias, e sempre trazer esse enriquecimento da voz, o gesto, o toque, né? Favorecendo também o contato direto da criança com o livro. Então, assim, hoje nós temos muitos formatos de livro. Então, tem livro brinquedo, livro de pano, livro emborrachado, livro cartonado, de som, de cheiro, de textura, enfim, né? Então, nós podemos disponibilizar livros para que as nossas crianças tenham acesso. E aí, tem pessoas que falam assim, ah, meu Deus, mas vai rasgar, né? E aí, eu sempre digo assim, a criança não quebra o brinquedo, né? Quando ela está aprendendo, no início ali, manipular, não acontece de quebrar um outro, né? Quebra o braço da boneca, enfim, risca o rosto da boneca, né? Então, o livro, ele precisa ocupar esse mesmo lugar do brinquedo, né? Então, isso é extremamente importante, que o livro ocupe esse mesmo lugar. Por quê? Porque a gente precisa criar uma relação positiva com o livro. E lembra lá que nós lemos, que o Manuel de Barros disse, né, que nós só criamos essa relação quando a gente tem intimidade, tá? Então, a gente precisa ter intimidade com o livro desde sempre, tá bom? Então, assim, claro, nós temos livros de materiais mais firmes, né, que talvez não vão rasgar, mas vai acontecer momentos que eles vão rasgar os livros, e isso faz parte também do processo do desenvolvimento e da formação leitora, tá bom?
E nesse primeiro ano de vida, o que a gente percebe na criança em termos de desenvolvimento de gestos, né? A professora Cíntia gosta de dizer gestos inaugurais da leitura, né? Então, nós percebemos o desenvolvimento da percepção, tátil, visual, linguística, né? A criança vai conhecendo os sons da língua materna, né? Ao mesmo tempo, peraí, só um pouquinho, Altair, que a gente já retoma isso aí. Ao mesmo tempo, a criança começa a manipular esse livro pela imitação do adulto. Então, o bebê vai experimentando as suas primeiras relações com o livro. Altair, você disse que, qual é o hábito? Você disse, eu tenho esse hábito, queria saber se é bom. Josiane, ele estava perguntando se conversar com as crianças entrando no seu mundo imaginário favorece o que para a criança? Acredito que ele esteja falando disso, dos amigos imaginários, tudo mais. Ah, tá. Não sei se seria relacionada à leitura, né, ou se seria uma coisa além, aí o que ele perguntou, né? Mas, assim, quando a criança... A gente tem que saber o momento de intervir, né? Quando a criança está brincando, não é o tempo todo que a gente tem que estar intervindo, né? A não ser que seja o convite da criança. Então, quando eu vou brincar com as minhas crianças, né, eu gosto de preparar o espaço, criar um ambiente para brincar, mas eu espero elas me convidarem para participar da brincadeira. E aí, se for uma brincadeira de imaginação, eu vou imaginar junto, eu vou criar junto, eu vou problematizar junto com essas crianças, né, se for mais ou menos nesse sentido. A gente pode sim, né? A gente só precisa, claro, tomar o cuidado de que a criança, com o passar do tempo, compreenda o que é, né, do mundo real e o que é do mundo imaginário, né? Então, vamos lá. Bom, então nós vimos aqui o primeiro ano de vida. E aqui, ó, eu trouxe o videozinho, né? Que nós vemos, dá para escutar, tá? Esse aprendizado, porque esse aprendizado, isso também é um aprendizado, né? Virar a página, isso é um aprendizado, isso já é um gesto de leitura, né? Porque nós, leitores, faremos isso. E esse livro mesmo aqui, eu já não tenho, eu tenho só a capa dele e as folhas, assim, todas emendadas, porque foi um livro preferido por muito tempo, então ele foi muito mastigado, amassado, né? E tem uma pesquisadora que, fugiu o nome dela, que eu não estou com o livro dela, que eu não estou em casa. É Reis, mas eu esqueci o primeiro nome dela, que ela, em um laboratório, eu estive com um professor de fora do Brasil, que esteve com ela num laboratório, e disse que lá, nesse canto, ela tem os livros mais mordidos. Então, tem os livros mais lidos e tem os livros mais mordidos, né? Que são aqueles livros que as crianças querem explorar de todas as formas e com todo o seu corpo, né? Então, isso é permitido, né? Isso é necessário para o desenvolvimento da nossa criança. Então, assim, as ações que nós vamos organizando, né, para as crianças conhecerem, entrarem nesse universo, vão ampliando as possibilidades de manipulação dessa criança ao longo do primeiro ano de vida, tá? E aí, o que acontece? No primeiro ano de vida, a criança, ela tem algumas mudanças, tá? Até mesmo na sua forma de agir, na sua forma de se relacionar. Por quê? Porque normalmente, né, quando a criança completa um aninho, mais ou menos por aí, ela começa a andar, né? Então, ela já não precisa ficar no colo o tempo todo. Então, a comunicação emocional, ela acontece muito por quê? Porque esse bebê até então ficava muito no colo. Não que agora ela não vai acontecer, mas ela não vai ser mais a atividade principal dessa criança, tá? Então, quando essa criança começa a andar, começa a se movimentar, ela já consegue alcançar um objeto que ela quer, né? Ela entra numa outra atividade principal que nos estudos da teoria histórico-cultural, né, principalmente nos estudos de David Dove e outros autores, nós chamamos de atividade manipulatória, atividade objetal manipulatória. E essa atividade vai mais ou menos até por volta dos 3 anos. Não tem, gente, um período ideal. Então aqui começou, aqui terminou. Não, porque nós já dissemos isso lá atrás, que nós estamos falando de um sujeito que se desenvolve a partir das relações e das interações. Então, tudo depende dessas relações e dessas interações, tá? Mas,
Isso mesmo, né? Nessa fase, eles querem descobrir o mundo, né? Então, eles querem descobrir ali os objetos, né? Manipular os objetos, descobrir o resultado daquela manipulação, tá? Então, aí que entram todas as outras linguagens, né? A gente precisa apresentar muitas outras possibilidades de expressão para a criança nesse momento da vida, né? Então, e quais seriam, então, nesse momento da vida, as bases para essas atitudes leitoras, né? Nós vamos ampliando as possibilidades de manipulação do livro. Então, nós trazemos, né, cada vez mais livros, e aí tem os livros brinquedos, que são muito interessantes para esse momento da vida, né? Assim como preparar um cenário, né, para que a criança fique ali dentro daquele cenário, né? Então, se a gente vai ler, né, a gente vai compartilhar uma história onde tem um rio, a gente monta um rio e fica todo mundo dentro do rio. Então, dentro desse rio também tem peixinhos, tem outras coisas, outros elementos que convidam a criança para aquela leitura, que convidam a criança para essa história. Esses livros das fotos aqui são de uma coleção maravilhosa, são livros brinquedos, tá? Então, quando você abre, né, ele se transforma num cenário. Tem a casinha da Ninoca e o sítio da Ninoca. Então, são maravilhosos. Eu ainda tenho partes da casinha. O sítio, infelizmente, já foi levado, né? Pelo excesso da manipulação. Ele é um papel simples, então não dá para emendar tantas vezes. Mas é um livro maravilhoso. E aí, nesse livro, a gente já consegue ir entrando naquele processo do faz de conta, né, da imaginação, porque vem junto os personagens, então a gente consegue ir contextualizando com a criança, né, os personagens, juntamente com aqueles ambientes, então isso é muito interessante. E a criança, nesse momento, ela já começa a descobrir a função social do livro. E ela começa a manifestar, então, as suas preferências por cores, por desenhos, por livros. Ela vai descobrindo essas texturas, descobrindo essas ilustrações. E como ela está com esse desenvolvimento motor de linguagem cada vez mais desenvolvido, ela consegue, então, uma exploração e uma comunicação ainda maior, tá? Então, olha só, né? Aqui tem um videozinho que dá para a gente ver isso claramente, né? Que a criança já consegue manifestar essa atitude dos interesses. Qual livro que você quer? Qual é? Pega pra mamãe. Cadê a árvore, filho? A Gigi. Nunca foi ainda. Você já vai buscar outro? Mas você nem viu essa história inteira. Vem ver a árvore. O que foi? O que foi? Qual livro que você quer pegar? Ó, percebam que é um processo de escolha. E se nós adultos, né, podemos escolher os livros que nós vamos ler, por que as nossas crianças só podem ler aquilo que nós oferecemos? Então, é algo para a gente pensar. Então, aqui nós vemos, né, um processo de comunicação, né, e um processo de escolha. Isso é uma atitude leitora, né? O leitor, ele escolhe o material que ele vai ler. Então, aqui, nesse momento, né, da vida da criança, é muito importante que a gente comece a mostrar e apresentar para a criança, né, os modos sociais. Então, para que serve esse livro? Esse livro tem uma história, né, e a gente compartilha essa história com a criança. Por isso que a gente pode contar história, mas é muito importante que também a gente leia, que a gente apresente o objeto livro para a criança, para que ela crie uma boa relação com a leitura, né? E como eu disse para vocês, a escrita, ela é algo que ela se constrói, né? E a criança pode construir um sentido positivo de que a escrita serve para comunicação e expressão. Eu gosto bastante desse registro aqui, que foi um dia numa praça, então o Arthur tinha 1 ano, ele tinha acabado de começar a andar, ele devia ter 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, e ele foi lá ler a placa.
Tá escrito tudo isso, filho? É Prefeitura de Andirá. Prefeitura. E aí, né, a gente percebe o quê? A expressão, né? A gente percebe que o desenvolvimento da compreensão, que a escrita está comunicando alguma coisa, né? Então, quando nós vamos apresentando o livro para as nossas crianças precisam desse tempo para se expressar, desse tempo para explorar, desse tempo para questionar, e esse tempo precisa ser sem pressa, né? Então, a criança, ela vai descobrindo elementos que eram desconhecidos por ela até então. Está procurando alguma informação, né? Peraí. Devagarzinho. Estão fazendo. Comendo a roupa do menino? O que o menino falou pra ele? A roupa da menina. Com a roupa do João? E o que ele fez aqui? Como ele lambeu. E ela falou pra ele. E o que ele tá falando aqui? Só tem uma coisa que ele não entende. O que ele não entende? Ele tá com o nome errado? Como é o nome dele? Apolo. E como ele achou que ele chamava? Como ele achou que ele chamava? Então, assim, aqui, né, nós já vemos uma criança um pouquinho maior, né, que já estava com 2 anos e 7 meses, por aí, e aí ele já faz, né, a leitura, como um pequeno leitor, né, dentro da sua compreensão, dentro daquilo que ele conhece o livro, ele já manipula, ele já volta para rever alguma coisa, para procurar alguma informação. Então, percebam que são elementos que um leitor experiente faz. O leitor experiente, ele escolhe, o leitor experiente, ele vai, ele volta, e a criança precisa desenvolver essa mesma autonomia. E o desenvolvimento da compreensão, né? Não sei se vocês conhecem esse livro, que é O Não, da Marta Altez, e é a história de um cachorro muito sapeca que achava que ele chamava não, de tanto que as pessoas falavam não para ele, né? E ali no final ele já sabe, ele diz, né, que na coleira estava o nome errado, porque o nome era Apolo, e ele achava que ele chamava não, né? Então, assim, a gente já percebe vários elementos do desenvolvimento a partir do contato com o livro e do contato com a leitura. E aí, caminhando um pouquinho, e já encaminhando-se para as nossas finalizações e para a nossa conversa, nós temos a criança de 3 a 6, 7 anos. Os estudos vão trazer que seria até 6, 7 anos, que seria o momento do faz de conta. Então, de repente, essa criança que está manipulando os objetos, que está conhecendo as funções dos objetos, ela passa a ser capaz de substituir um objeto por outro, né? E isso é o que faz nascer o jogo de faz de conta, o jogo de papéis sociais. Então,
a criança entra num conflito porque ela quer muito fazer o que o adulto faz, mas ela ainda não pode. Então, ela usa dessa estratégia do faz de conta, tá? E nesse momento, aqui já são imagens da minha pesquisa de doutorado, tá bom? Quem quiser buscar lá a minha tese, né, pode ficar à vontade, depois eu deixo o nome aqui no chat para vocês. E eu fiz uma intervenção com as crianças, aqui nós chamamos de infantil pré-2, né? Tem lugares que chama de infantil 5, mas são as crianças de 4, ou não, quer dizer, de 5 anos, algumas já estavam completando 6, porque era final de ano. Então, aqui nesse momento, a ideia de apresentar esses elementos, de apresentar essas diferentes linguagens, é que a criança vai estabelecendo mesmo relações, né, entre esse jogo de faz de conta e a literatura. Então, quanto mais contato essa criança tem com a literatura, mais repertório ela tem para expressar no seu faz de conta. E isso contribui para o seu desenvolvimento, já que nós falamos lá, por exemplo, da função simbólica da consciência. Então, as crianças, elas vão ampliando as suas relações com o mundo e com o outro através do livro. Ela entra já no universo daquele livro, né? No universo dos personagens, ela já consegue questionar, ela já consegue inferir, ela traz os seus conhecimentos prévios e ela vai relacionando essa narrativa com os personagens e com as situações das suas próprias vidas. E isso vai, muitas das vezes, aparecer lá no brincar, né? Incorporado lá nas suas ações de brincar de faz de conta. E aí, eu trouxe aqui rapidamente, acho que eu nem vou, né? Eu vou só passar mesmo as possibilidades de mediação. Então, nós podemos mediar esse acesso para que as crianças desenvolvam estratégias de leitura, desenvolvam as suas atitudes leitoras, através da contação de história, né, que é a transmissão oral, através da leitura em voz alta, que é, né, a narrativa veiculada pela língua do livro mesmo, então a gente apresenta sempre trazendo o livro, né, quando a gente fala em leitura, a gente precisa estar com o livro, tá? E também a leitura em silêncio, né? O momento em que a criança pode ter acesso ao livro, que ela pode escolher o livro, né? E não só o livro que o professor pega lá na biblioteca e leva para a sala, mas a criança ir até o livro e fazer a escolha, porque isso também é uma atitude de leitura, né? Então, o nosso papel é realmente organizar os espaços, organizar situações, selecionar materiais, para que as crianças tenham realmente um sentido positivo do que seja a nossa leitura. E aí, aqui eu trouxe uma experiência, mas eu não vou compartilhar por conta do tempo, tá? Para não ficar cansativo para vocês, mas é a experiência que eu desenvolvi no meu processo de doutorado, ele está na minha tese, tá? Então, aqui eu trago um pouquinho do que são as estratégias, né? Eu utilizei uma proposta norte-americana de estratégias que trabalham, então, com as estratégias de conhecimento prévio, conexão, questionamento, inferência, visualização, sumarização e síntese. E aqui, eu vou apresentar brevemente aí, né, uma oficina que eu desenvolvi com as crianças. Então, essa daqui era a oficina do conhecimento prévio. E o conhecimento prévio é uma estratégia que nós utilizamos. Então, que quando a gente vai ler, a gente sempre busca algo que tenha relação com aquilo que a gente está lendo, tá? Então, para essa oficina, eu utilizei o livro Quem Tem Medo de Monstro, da Ruth Rocha e da Mariana Massarani, né? Então, assim, eu escolhi esse livro porque era uma temática que se apresentava próximo daquilo que as crianças gostavam e que tinha também rimas, ilustrações alegres, engraçadas, que vão desconstruindo a imagem do medo, tá? E, ao mesmo tempo, vão dizer que todo mundo tem algum medo, tá? E aí, para começar, né, nós organizamos um espaço ali, então, nesse espaço, né, tinha o saco onde sempre ficava a história, né, tinha algumas imagens para ajudar as crianças a fazerem relações. Nós fomos conversando com as crianças, apresentamos a oficina, né, trouxemos um musical, Quem Tem Medo de Monstro,
que faz parte do musical Na Casa de Ruth Rocha, né? Então, traz uns arranjos musicais. E depois a gente foi utilizando ali diferentes objetos, né? Para fazer uma encenação daquela música. Enfim, um tecido que se remetia a um fantasma, um chapéu que se remetia à bruxa, já buscando mesmo ativar essas funções das crianças que estão em desenvolvimento. E aí nós conversamos com as crianças, né? Olha, o que eram, né? O que seria aquela proposta das oficinas, né? E aí as crianças, né? A oficina de consertar carro? Aí eu disse que não, né? Que aquela oficina a gente ia aprender, que quando a gente vai ler, a gente faz algumas coisas para ajudar, a gente pode deixar pista. E aí eu falei que hoje ia ser a oficina do lembrar. Então, para trabalhar o conhecimento prévio, eu dei um nome que era a oficina do lembrar. E aí a criança, né, para ajudar a gente a lembrar das coisas, é isso mesmo. E para lembrar, a gente tem que fazer o quê? Se concentrar. Então vamos escutar uma música, vamos ver se a gente consegue lembrar o que tem na música. E aí, depois, a gente começou a fazer as perguntas que apareciam na música. Quem tem medo de minhoca? Quem tem medo de escuro? E aí, as crianças foram ativando os seus conhecimentos prévios. Então, percebam que, tudo isso está acontecendo antes de entrar na leitura. Porque nós falamos de estratégias antes, durante e depois, né? E aí, foi muito legal, porque as crianças perceberam que os medos delas também eram medos dos colegas, né? E aí, depois, a gente chamou a história, as crianças foram se acomodando, não precisava ficar em roda e nem ficar sentado. Teve criança que quis ficar deitada. Por quê? Porque isso também é uma atitude leitora, né? Será que nós só lemos sentados? Não, a gente lê às vezes no sofá, a gente lê às vezes no banheiro. E por que a criança tem que ler sentada, imóvel, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente tem que repensar e desconstruir. Então, as crianças iam se acomodando ali da maneira como elas gostariam de estar naquele momento, e aí a gente conversa um pouquinho sobre a capa do livro, e ainda com a ilustração da capa coberta, a gente começou a fazer algumas inferências, né? Então, assim, sobre o que será que vai falar esse livro? Aí as crianças, é um monstro verde. Não, acho que é um monstro branco. E aí nós utilizamos um recurso que é o quadro do pensar, onde nós registramos, então, o que as crianças já sabiam, né, depois que elas viram a capa, o que elas queriam saber, e isso acontecer antes, né, o que elas sabiam, vendo a capa, o que elas queriam saber, e o que elas descobriram com o livro, a gente preencheu no final. Então, elas já sabiam que o monstro era verde, que ele estava dormindo, elas queriam saber o que o monstro vai fazer. Então, assim, essa foi a primeira oficina. As crianças ainda não tinham muito hábito de perguntar sobre o livro. Nas últimas oficinas que eu fiz, esse quadro já ficava cheio, principalmente a parte do eu quero saber, né? Então, elas já queriam perguntar coisas para os personagens, né? Saber o que aconteceu com fulano, por que o outro estava fazendo isso. Então, elas iam ampliando bastante esse repertório com o passar das oficinas. E, por último, descobrir com o livro, tá? Que a gente retoma o que aconteceu na história. Então, assim, aí durante a leitura, né, então esse foi o antes. Durante a leitura, a gente vai conversando, olha, por que essa folha é verde? Por que o menino tá com a mão no rosto? Gente, será que a bruxa também tinha um medo? Alguém tinha um medo igual da bruxa? Gente, olha, o bandido tinha um segredo. E qual será que era o segredo do bandido? Vocês têm algum segredo? Então, assim, sempre conversando, dialogando e ativando essas estratégias. Estratégia de conhecimento prévio, estratégia de inferência, estratégia de fazer pergunta. Então, tudo isso é possível por meio do diálogo, tá? E por ser um texto em rima, as crianças iam sempre fazendo relação, elas iam criando hipótese, tá? Por quê? Porque criar hipótese também é uma estratégia de leitura, né? Então, por exemplo, quando eu falava assim, olha, um bandido terrível, que era muito temido, a sua voz de trovão, mas ele tem um segredo. Ele tem medo, e aí as crianças já diziam, né? Medo de bicho-papão, por quê? Por conta da rima, eles iam percebendo que todo o texto se construía a partir da rima, tá? E aí, depois da leitura, a gente retomou, né, as descobertas, então eles trouxeram ali que o bandido tinha medo disso, o bicho-papão tinha medo daquilo, então eles foram
lembrando todos os fatos, né? E já fazendo ali uma síntese do livro. Bom, e no final, né, as crianças puderam manipular os livros e a gente fez uma brincadeira, né, que foi o momento da criação ali, que foi o faz de conta. Então, as crianças podiam criar os seus próprios monstrinhos, né? Então, tinha diferentes elementos, diferentes materiais, e aí elas ficaram totalmente encantadas. Elas diziam assim, mas a gente, não, tia, né? Tia, mas a gente pode usar, pode pegar o que eu quiser, porque tá acostumado, às vezes, que, só pode usar a cor azul, pode usar a cor vermelha. E elas tinham liberdade para fazer da forma como elas queriam. E aí elas tinham também livros ali para inspirar. Então, tinha vários livros ali naquele contexto, com vários monstrinhos diferentes, que elas podiam se inspirar para criar. E eu gosto dessa foto desse menininho, acho que o nome dele era Davi. Porque ele falou assim, ele era o mais grande da sala. E ele disse assim, tia, o meu monstro pode ser grande? Eu falei, pode. E aí o monstro dele foi um monstro grande, bem diferente dos colegas. Então, assim, como é importante esse processo de autonomia, esse processo da criança ativa, da criança que está mobilizando o seu pensamento, tá? Então, essa foi uma das oficinas que eu desenvolvi, e a gente já vai agora se encaminhando para o final, né? Pensando realmente, né? Então, o que eu considero a partir dessa minha fala? Que os estudos, eles têm nos mostrado que a qualidade daquilo que a gente apresenta, as relações que a gente estabelece com as crianças, geram mudanças qualitativas no seu desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar, a partir disso que nós sabemos, o que nós podemos fazer, quais são os caminhos, quais são as possibilidades, para que a gente, então, trilhe por novos trajetos para essa formação leitora da criança, que seja leve, que seja feliz e que crie memórias positivas nas nossas crianças, né? Memórias positivas das leituras. E aí, para encerrar, eu gosto bastante desse livro, é um livrinho que é um livro vermelho, né? Que são Direitos do Pequeno Leitor, tá? É da Patrícia Auerbeck e do Odilon Moraes. E nesse livro, eles dizem que eles dedicam para grandes leitores em começo de carreira. Todo pequeno leitor tem o direito de ser o herói, escolher o personagem principal e decidir quando e como vai ler. Todo pequeno leitor tem o direito de brincar com as palavras, fazer amigos incríveis e levar a turma toda para passear. Todo pequeno leitor tem o direito de fazer de conta, ajudar nas compras e saborear tudo o que aprender. Todo pequeno leitor tem o direito de contar histórias, ouvir histórias e inventar tudo outra vez. Todo pequeno leitor tem o direito de sonhar sempre com um final feliz. E aí eu agradeço vocês, né? Tô vendo aqui que ainda tem bastante gente na sala, fico muito feliz. Espero de verdade ter trazido uma reflexão bacana, ter feito vocês pensarem um pouquinho, tá? Eu vou deixar aqui no final, acho que não passou, mas eu vou deixar o meu e-mail para que quem quiser alguma informação, quem quiser conversar, quem quiser escrever alguma coisa comigo, tenho muito material, eu tenho um monte, tá? Fazer umas análises, né? A gente tem tanta coisa, e nesses encontros, às vezes, a gente, né, viabiliza aí umas parcerias bem bacanas também para as pesquisas, né? Isso é muito interessante, tá bom? E é isso, e aí eu queria conversar também com vocês, né? O que vocês têm aí para dizer. Vou deixar com a Fernanda agora. Nossa, eu vou começar dizendo que muito obrigada. Foi um acalento, eu amei, aprendi muito e estou aqui na fila para fazer pesquisa juntos, tá? Vamos lá, Pode Fernanda. contar comigo. Antes de colocar algumas coisas que eu também tinha marcado aqui, eu queria ler um comentário da Daliene, que eu acho que vai ser bem interessante, que ela diz assim: na minha turma montamos o cantinho da literatura com varal de livros literários. Um cesto com mais livros, tapete no chão e travesseiros para ficar um ambiente bem gostoso e atrativo para a leitura. Ali, as crianças escolhem o livro que querem, apreciam, contam histórias para os colegas, chamam a professora para ler um livro escolhido por eles.
O cantinho fica à disposição e ao alcance das crianças. Fazemos combinados para manter organizado, para cuidar do livro e não deixar rasgar ou amassar. Então, olha, né? Que bacana. Muito bom, né? Então é isso, né? Eu falo que o processo da formação leitora, ele vai desde essa organização dos espaços, do tempo que você deixa, né? Porque você tem um cantinho ali, então você precisa de um tempo que a criança possa deitar, que a criança possa escolher o livro, né? Não pode ser aquele tempo ali gerado, 5 minutinhos que sobra, os 5 minutinhos do sinal, mas precisa ser um tempo de qualidade, né? Muito Sem bom. dúvida. No mais, Josiane, todo mundo aqui parabenizando, parabéns, foi muito top. A Angélica também, eu trabalho em educação infantil, faixa etária de 4 anos, e todos os dias as crianças pedem uma história antes de adormecer. Quem não gosta de uma história, né? Quem não? Quem não? Tá, gratidão pela partilha. Eu só queria colocar, assim, agradecer pela fala, porque eu sou do ensino fundamental no momento, né? E eu percebo quanto a leitura deixou de existir muitas vezes com esse foco no ensino fundamental, porque a leitura passa por aí a leitura está presente, mas ela tem um outro viés, né? O quanto faz falta essa leitura por prazer, essa leitura para a criança conhecer a história, para fazer esse conhecimento prévio, para poder esse trabalho muitas vezes o fundamental deixou de fazer. Não todos, mas acontece muito, né? Na verdade, a gente acabou muito, né? O que eu percebo também é usando o livro muito mais para pretexto, né? A gente usa o livro literário para. Então, para ensinar aquilo, para ensinar isso, para ensinar, enfim, né? Para ensinar gramática, para ensinar sílaba, e a gente esquece da real função, né? Que é a compreensão. Então, a gente acaba deixando de lado essa formação leitora, porque é diferente, né? Uma coisa é a técnica, outra coisa é a compreensão leitora, né? Sem dúvida. E faz toda a diferença na educação infantil, às vezes é o medo de levar o livro, né? Mas eu vou deixar a Tânia participar, que ela levantou a mão. Tânia? Oi, então, eu queria falar justamente sobre isso, que o que eu vejo é o seguinte, os professores da educação infantil, do ensino fundamental 1, eles trazem, né, essa questão da leitura, o cantinho da leitura, os momentos, né, de ler e tal, e quando, de repente, ele chega no Fundamental 2, é interrompido isso. Então, na grande maioria, não ocorre, então não tem, ou então o professor fala, olha, leia tal livro, e aí depois faz um trabalho para ler, aquelas coisas todas, né, que a gente já sabe. E isso faz com que o aluno interrompa, né, muito essa trajetória de leitor, e depois aí você quer que no ensino médio ele seja um leitor de Machado de Assis, disso, daquilo, sendo que ele não tem mais esse comportamento leitor, né? Então eu vejo muito isso, por exemplo, eu trabalho com o meu 6º ano, eu leio muito com eles, a gente tem uma aula por semana que eu faço a leitura compartilhada, nós pegamos os livros na biblioteca, então eu leio com eles, por exemplo, o Fantástico Mistério de Feiurinha, em forma de teatro, eles morrem de rir por causa das bruxas, eles acham, professora, vamos sentar em círculo, vamos, eles já sabem que aquele dia é o dia da leitura, então eles já vão se organizando, porque eles querem ler um pedaço cada um, eles mesmos vão se organizando, então eu acho que a gente não pode perder, porque para mim, até hoje, leitura é encantamento. Então, se o aluno perde esse encantamento pela leitura, você perde um leitor em potencial, né? Porque às vezes ele vem com isso da creche, do Fundamental 1, ele vem com essa coisa e de repente parou. Aí você interrompe e a coisa fica perdida. Tem alguns alunos que leem porque gostam e continuam lendo até sozinhos, ou porque a família, né, acaba que entra e ajuda, mas a grande maioria acaba se perdendo pelo caminho, né? Eu acho isso lamentável. Acho que fica a reflexão para nós, professores do Fundamental 2, né, darmos essa continuidade tão imprescindível para a formação de leitores. Muito bom, Tânia, muito obrigada. Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui tem mais um comentário, deixa eu só levantar aqui. Ó, eu vou só colar aqui, ó, o livro que me pediram da periodização, tá? O José Nilson, ele é lá de Aracaju, diz que trabalha com o 4º ano e fica sempre pesquisando por que de muitos alunos chegarem a essa série e não
não sabem ler ainda. Aqui, né? Eu acho não, né? Eu considero que a partir do que a gente vem estudando, né, é realmente essa dificuldade que nós temos visto aí com o processo da leitura e da escrita, e muitas vezes é por a falta dessa necessidade da criança não estabelecer uma relação com sentido e com significado, né? Então, a escrita vira um peso para a criança. Então, eu preciso, olha, se você não fizer isso, você vai ter que fazer essa cópia. Olha, se você não terminar a tarefa, você vai ficar aqui, né? Eu lembro disso, né, quando eu era criança. Então, olha, quem não terminava tinha que ficar no recreio registrando lá a tabuada, ou registrando, enfim, palavras, ou fazendo caderno de caligrafia. Então, a escrita vai se tornando uma coisa ruim, um castigo, né? E aí não se estabelece essa relação positiva. Então, acho que a gente precisa mesmo envolver essas crianças em relações positivas, e com certeza esse processo ele vai fluindo, né? Faz sentido para eles, né? Que tanto Mesmo. falta, né? Eu sempre falo isso, né? Cadê aquele brilho nos olhos dos nossos alunos? Cadê o ouvir atento do professor, né? A Maria também está falando que essa formação deveria estar presente nos cursos de pedagogia, concordo com você, Maria. Acho que a Josiane também concorda. Alguns cursos eu acho que já até tem oferecido, né? Depende da grade do... Pouquíssimos ainda, viu? Acho que é algo que fica muito ali dentro da alfabetização, né? E que precisaria expandir, porque eu falo formação de compreensão leitora vai muito além do processo que a gente tem visto como alfabetização. Então, a gente precisa entender que esse processo, ele começa muito antes, né? Como a gente disse aqui, desde a infância, né? Então, acho que a gente precisa realmente lutar por isso, né? Para que esteja cada vez mais presente essa discussão nos cursos. Eu fico à disposição também, né? Eu falo que hoje essa coisa do Meet, ela facilitou muito a nossa vida. Então, né, se alguém... é Geuciane, tá, gente? Meu nome né, difícil, mas é Geuciane. Mas eu tô numa fase que eu aceito Gleuciane, Josiane, eu falo, essa mesmo, eu mesma. E se alguém em algum momento também quiser fazer contato, né, levar essa conversa para uma escola, para onde vocês estão, né, via Meet, podem me chamar, que a gente se organiza e vai conversar, porque o que a gente quer mesmo é melhorias, e a gente quer que as nossas crianças tenham o melhor acesso à leitura da melhor forma. Então a gente milita por isso, né? Então onde a nossa voz pode alcançar, estamos indo. Sem dúvida. Eu já vou abrir a vez para a Juliana poder falar, só para responder. Alguém perguntou se essa gravação vai estar no site. Vai sim, gente. Estamos gravando pelo Google, mas depois vai ficar disponível. E quem estava solicitando também o slide, né, a apresentação da professora, eu estou pedindo a gentileza para que vocês enviem um e-mail para a MD, e eu até coloquei aqui já no chat, e aí só indica qual é o mini curso que você fez. E aí a gente disponibiliza para vocês a apresentação, tá? E quem também fez inscrição, estava dizendo para mim aqui, eu fiz inscrição de um curso, eu não fiz, estou fazendo outro, vou receber certificado, envia também o e-mail, e indica no e-mail lá para a gente qual foi o mini curso que você fez, ou que você não conseguiu fazer inscrição, que daí a gente vai resolver caso a caso, tá bom? Juliana, você pediu para falar? Sim, estão me ouvindo, não é? Sim, perfeito. Boa noite, Josiane. Primeiramente, agradecer por este momento. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação da Universidade Regional de Blumenau, da FURB, sou aqui de Brusque, Santa Catarina, és do Paraná, certo? Então, eu precisei me manifestar porque a minha tese agora, né, de doutorado, estou no segundo ano, ano que vem, em fevereiro, iniciarei geração dos dados, né, e eu vou fazer um trabalho com as estudantes de pedagogia, né, foco na formação inicial, e eu vou trabalhar com vivências estéticas, articuladas à literatura. E aí, quando escreveram aqui no chat, né, que precisamos disso na formação inicial, né, ali no curso de pedagogia, eu pensei, eu preciso falar, né, porque é isso mesmo, precisamos, né, dessa compreensão, assim, da literatura, para além desse viés
pedagógico, o didático, né, utilitário, né, mas temos que olhar para a literatura com essa via mais estética, mais sensível, né, que é tão importante na formação de professores, porque eu, enquanto professora, eu só vou dar, né, possibilitar para o meu aluno essas vivências com a literatura se eu tiver isso na minha formação inicial ou na minha formação continuada, mas a formação inicial, que é a primeira etapa desse desenvolvimento profissional contínuo, que é imprescindível, né, para a formação do professor. Então, eu só dou para o outro aquilo que eu tenho, né? Por isso a importância do professor, desde a formação inicial, ter essas vivências. E aí eu utilizo muito Vygotsky, a minha pesquisa é na perspectiva histórico-cultural. E aí dialoga com muitas das suas falas aqui hoje também. Muito bom estar aqui. Obrigada. Obrigada, Juliana. E realmente, né, é aquela coisa do encantar para encantar-se. Eu falo muito isso para os meus alunos, ou ao contrário, né? Encantar-se para encantar, né? Então, eu só produzo no outro aquilo que primeiro fez sentido em mim, né? E eu sou apaixonada pela literatura, pela educação infantil, pela alfabetização. Amo demais. E é imprescindível, né? A literatura é tudo. Muito bom. Muito bom, obrigada. Que bom, né? Olha onde a gente vai chamar. Juliana, no que vem, por favor, escreve resumo lá para a gente no Movimento Docente no Congresso. Eu enviei dois trabalhos. Muito bem. Então, agora eu estava te ouvindo falar, ainda bem que eu... terceiro ano, já tem 3 anos, né? O Congresso. Sim. Então, já é o meu terceiro ano aqui. Perfeito. Mas está convidada para o ano que vem também. Com certeza. Josiane, tem aqui o José Nilson, perdão. Ele complementou o que a gente estava falando ontem. Na verdade, ler como condições de passar de ano talvez só nesse aluno uma batalha frustrante, que a gente estava conversando antes, né? Isso mesmo, né? Vai ficando pesado, né? Vai ficando chato. É igual tomar leitura. Gente, eu lembro quando eu era estagiária, né? Que eu fazia o curso de pedagogia, era estagiária na escola. Gente, as crianças tinham piriri no dia de tomar leitura, porque era algo ruim. As crianças tinham medo daquele momento. E aí a gente pensa, né? Que relação que essa criança está criando com essa prática, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Isso é um voto contra a gente mesmo, contra aquilo que a gente defende, né? Aí, mais uma vez, o ler tendo uma função. Eu acabei de apresentar agora um sarau com a minha turminha, que é um projeto da minha escola, em que eles escolheram o poema, estudaram e foram lá, e eles leram com prazer, porque daí fez sentido para mim, né? Então, é o ler com sentido, com significado. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que tem a Zilda com a mão levantada. Fernanda. Se eu não tinha visto. Zilda, você levantou a mão, pode falar. Perdão que às vezes passa aqui por mim. Zilda? Não? Acho que não. Não? Abre o microfone. Não, ela tá com a mãozinha levantada, mas às vezes foi sem querer, apertou alguma coisa. Então tá jóia. Não, ó, tá aqui a Gilda e o Josenilson. Então podemos começar pela Gilda, depois eu passo para o Josenilson. Sua vez, Gilda. Acho que ela não está. Acho Então, que só está o Josenilson, pode começar. Boa noite a todos e a todas, né? Eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, né? Eu trabalho com o 4º ano e eu nunca ia imaginar, na verdade, eu não tinha essa característica de alfabetizador, né? E aí eu nunca ia imaginar que eu ia cair, né, digamos, nessa estratégia de leitura, né, e uma estratégia muito ardorosa, né, para quem está no 4º ano, que acredita que aquelas crianças que estão ali, que vai chegar ao 4º ano, já sabe ler e escrever, né? E agora com a pandemia foi complicado, porque eu tenho 27 alunos, metade da turma, alunos que não sabem ler nem escrever, né? E aí fica frustrante, porque a gente sabe que não pelo menos pelo que eu vejo, não é a culpa da pandemia,
a culpa de deficiência mesmo, de alunos que eu estava aqui maravilhado com as palavras aí da expositora, diante desse trabalho, né, que ela fez, né, de leitura desde o ventre, né, e aí a gente percebe que, como eu trabalho com alunos carentes, né, e aí a gente vê que são de famílias que os pais não sabem nem ler, né, imagine ler para a criança, né, não sabe, não tem nem condições, né, de comprar um livro, de ter esse acesso, né, e aí a gente percebe quais serão as consequências mais tarde, né? Infelizmente é jogar na mão do professor e dizer, faça um milagre, né? E aí a gente, como educador, acreditando na filosofia freiriana, né, da que eu comungo muito, a gente tem a esperança, né? A esperança de que um dia vai acontecer um estalo, né? Esse estalo, né, eu costumo ver, né, já vi anteriormente, de um nada o aluno começa a ler, que a gente diz, oxente, o que foi que aconteceu, né? Mas, assim, o que eu queria colocar é justamente isso, né? Essa coisa desse trabalho de casa já, essa familiarização com o material, que a gente não vê, né? Eu não vejo, então a gente tem essa dificuldade hoje, né, de trabalhar. Eu já procurei até eu faço pesquisa, né? Começo a estudar mais ou menos como é que eu vou pegar aquelas crianças, né, que não sabem nem ler. Eu costumo dizer, fazer algumas, né, técnicas, né? Vamos lá, C com A, K, e C com A, K, e começo a repetir, daqui a pouco eu pergunto, C com A, menina, quer? Aí eu digo, ai, não acredito, meu Deus do céu. E aí a gente entra no desespero, né? Porque a gente já fez C com A, C com A, C com A, depois a gente conversa outra coisa e pergunta C com A é o que ela quer. Aí eu digo, ai, meu Deus do céu. Então, é isso. Para a gente que está no quarto ano, né, é muito difícil, mas não é impossível, né? E assim, diante de vocês aí, que a gente percebe que tem uma experiência larga, eu acho que vai facilitar muito, né, tanto a nossa pesquisa como acreditar, né? Ok, obrigado. Muito obrigada, Zenilson. E assim, né, gente, só para a gente pensar um pouquinho aqui juntos, né? Nós sabemos que na nossa realidade que nós vivemos, a maioria das crianças não vão ter esse acesso desde a barriga, né? Eu trouxe ali a experiência no sentido mesmo de nós pensarmos que é possível, né? Que já é uma experiência de linguagem. Mas a maior parte das crianças, como o José Denilson colocou, não terão esse acesso. E aí me faz pensar, né? O quanto o nosso papel é ainda mais fundamental para essas crianças, né? Para essas crianças que talvez esse acesso seja só na escola. Por quê? Porque a gente sabe que livro não é uma coisa tão acessível. E até mesmo, como a gente disse que primeiro precisa produzir sentido em nós, muitas crianças muitas famílias não têm, né? Não estudaram, não têm informação, né? Não tiveram esse sentido produzido nelas para que elas possam fazer pelos filhos. É muito complicado, né? A desigualdade social ela é muito grande. Então, por isso que eu penso, muitas dessas crianças vão para as creches e vão passar ali na creche 8 horas do seu dia, né? E aí eu falo assim para minhas alunas, eu falo assim, gente, lá na minha casa, meu filho pode escutar a galinha pintadinha, mas na escola eu espero que ele não escute. Por quê? Porque a escola precisa entender qual é a sua função social. E a função social é apresentar a face oculta da lua, ou seja, é apresentar aquilo que a criança não tem na sua realidade. Então, se essa criança não tem acesso a livro e a biblioteca da escola tem livro, na escola eu vou possibilitar para ela esse acesso, eu vou deixar ela manipular, eu vou deixar ela, né, ela perceber, eu vou ler para ela, enfim, eu vou produzir sentido nessa criança, né, porque talvez ela só tenha nós para fazer isso por ela. E, claro, continuar lutando por políticas públicas, né, continuar se posicionando para que a gente possa ofertar uma educação de qualidade, gratuita, né, para todas as crianças. E aí eu vou deixar uma outra recomendação,
Josenilson, acho que você ia gostar muito de ler o professor Elie Bajar, tá? E ele tem uma obra que é A Descoberta da Língua Escrita. Acabei de postar aí para vocês. Esse livro é um projeto simples e muito prático. Sabe aquela coisa que o professor procura, né? Eu preciso achar uma coisa prática, né? Então, assim, esse livro, esse projeto, ele foi algo muito prático que o professor Elie Bajar realizou, né, com crianças carentes para a formação da escrita. Então, ele começa... É lindo, gente, a descoberta do texto, sabe? É uma coisa incrível. E não precisa fazer C com AK, nem BA e nem B com ABA. Ele trabalha com a totalidade do texto. Então, é algo incrível. Acho que você vai gostar muito, Josenilson. Obrigada. Muito bem, né? Partimos até para... Olha, já tem a criança entrando aqui também. Acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? Eu vou só passar alguns recadinhos, e aí eu vou deixar o espaço para que a Josiane possa se despedir, deixar algum comentário final. Depois Fernanda, só pedir, se o pessoal puder, antes de todo mundo sair, que às vezes nos recados eles já saem, abrir as câmeras para a gente fazer um printzinho. Sim, verdade. Eu tenho guardado as memórias desses momentos, porque a gente, né, não se vê assim presencialmente, mas a gente pode ter um registro. Tira o compartilhar da tela, porque fica aberto. Então, só dando alguns recadinhos, chamar vocês para se inscreverem no canal do YouTube, do MD, do Momento Docente, e nas redes sociais, no Instagram, que eu vi que a Josiane já colocou aqui no Instagram, Facebook, serão todos muito bem-vindos. Durante todo o ano tem evento acontecendo no canal do YouTube, se não me engano, de terça e de quinta, então são todos convidados a participar, tá? E dizer também que amanhã o congresso começa às 9 horas da manhã com uma palestra virtual, A Urgência de uma Educação Transformadora, da professora Viviane Mosé. Então, estão todos muito mais que convidados, tá? Passo agora a palavra para a Josiane, para poder finalizar, e eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui até agora, a toda a nossa equipe que está lá, técnica, e, por favor, abram as câmeras para a gente fazer o print. É isso aí, digam X. Estamos printados. Tá certo. Muito obrigada, pessoal. Né? Espero encontrá-los vocês em outros momentos. Deixei aí os meus contatos e fico à disposição para conversar com vocês, né? Sempre que tivermos oportunidade, tá bom? Um abraço para todos, um ótimo fim de semana e vamos continuar no evento. Tá muito bom. Boa noite, pessoal. Boa noite.